Graça e paz, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos em Lucas. Vamos lá, Lucas 2, de 8 a 15. Feche seus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento maravilhoso, pela tua palavra, Deus, que será ministrada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, que estamos prontos para ouvir. Ser conosco, essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Poderem sentar, queridos. O versículo 15 vai dizer o seguinte: e ausentando-se os anjos deles, foram aos céus, e os pastores concordaram e disseram: vamos até Belém e ver aquilo que o Senhor tem nos dado a conhecer. Que maravilha, queridos. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre essa visão que o Senhor entregou àqueles homens ali. Semana passada nós falamos da visão que Josué teve. Lembram dessa palavra de Josué? O que Josué viu mesmo semana passada? Lembram? Não vão dizer que vocês não lembram nem de quem vocês votaram nas eleições passadas para senador. O que Josué viu? Josué viu um guerreiro, queridos, com a espada na mão. E Josué era um camarada que ele era destemido, não tinha medo também. Então Josué partiu para cima dele e disse: tu és dos nossos ou tu és contra nós? Para definir logo a parada. E ele disse: olha, eu venho em nome do exército do Senhor. E aí Josué dobrou o joelho e disse: então diga-me o que o meu Senhor disse ao seu servo. Observaram, queridos, como que Deus age na vida das pessoas, né? Agora vem um anjo e aparece, se manifesta para alguns pastores que estavam no campo. E quando eu falo pastores, são pastores de ovelhas mesmo. Homens humildes que estavam lá nas montanhas, arrebanhando ali as suas ovelhas. Mas esses anjos, queridos, eles poderiam ter vindo para as pessoas mais importantes. Quem sabe para os sacerdotes. Quem sabe para os homens da lei ou para os governadores. Eles poderiam ter aparecido para muita gente. Eu não sei se você já se pegou uma vez numa festa ou num evento público e você começou a pensar: poxa, nesse evento aqui tem tanta gente importante, eu acho que eu sou o último dos moicanos aqui nesse evento. Talvez você tenha se sentido a última pessoa daquele local. Aqueles pastores, queridos, eles estavam num campo bem longe. Talvez a última pessoa que eles pensariam em receber essa anunciação seria para eles. Mas eu já falei para vocês várias vezes que a matemática de Deus, ela é diferente da nossa. A linguagem do Senhor, ela é bem diferente da nossa linguagem. E Deus exatamente vai se manifestar àquele grupo de pastores, de agricultores, de boeiros, de caseiros, de sítios, sei lá. Aquelas pessoas humildes que estavam lá tomando de conta daquele rebanho. E o anjo se manifesta a eles lá. Diz: olha, vocês devem se alegrar. Se alegrem, façam uma festa, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. E a Bíblia diz que uma grande quantidade de anjos ali depois desceram também, e ali eles fizeram um coro, cantaram
Hosana nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Viram, queridos, a importância da humildade no reino dos céus, como é que ela funciona? Talvez aqueles homens não fossem religiosos, não fossem tão apegados à religião. Talvez aqueles homens não tivessem muito conhecimento, mas eles tinham uma coisa fundamental, queridos: um coração humilde, um coração quebrantado. E um coração humilde, ele vale muito para Deus, queridos. Vale muito. Não adianta você ser um sacerdote, você ser um cara, mas aquele coração altivo, achando que você é você e não abre mão dessa ideia, as coisas elas não funcionam, queridos, dessa maneira. Davi, o rei, o anjo, quando ele vai falar para os pastores, ele diz: olha, nasceu hoje na cidade de Davi. Quem era Davi, queridos? Davi também foi um rei, queridos. E sabe onde ele foi ungido? Lá no curral das ovelhas. No meio das ovelhas, ali Davi foi ungido. Samuel derrama lá o óleo sobre a cabeça de Davi, e ali Davi se tornou rei de Israel. Passou a ter uma influência tão grande naquela cidade que o nome da cidade passou a ser conhecida como a cidade do grande rei. E muitas vezes a gente acha que é muito pequeno. Eu acho que aqui está muito simples. Eu acho que deveria ter um negócio mais sofisticado. Eu acho que deveria ser assim. Você sempre, nunca está conformado, querido, sabe? Nunca você está conformado. Enquanto Jesus nasceu lá dentro de uma cocheira de boi, uma manjedoura. Às vezes a gente fala a palavra manjedoura, a pessoa acha bonito. Uma manjedoura, pastor? Deve ser um negócio lindo. É porque o tempo vai passando, a gente perde o costume, não sabe nem mais o que é uma fazenda. Mas uma manjedoura é uma bacia lá de couro, de madeira, onde você joga lá a comida do boi, o boi comer lá dentro. A manjedoura lá é onde o boi se alimenta, fica aquele capim misturado com sal, com ração. Aquilo é a manjedoura. É onde o boi recebe o seu manjar. Manjedoura vem de manjar, vem de comida, mas não é aquela comida saborosa, talvez para o boi. Jesus nasceu ali, queridos, numa manjedoura. Nasceu humilde. Às vezes o cara vai comprar lá o presente lá do garoto, comprar um berço, a mulher diz: não, esse berço é muito simples, a fulana tem, eu quero aquele ali, que custa 3 contos. Jesus desceu, queridos, nasceu ali numa manjedoura, simples, é porque ele era liso, pastor? Não, a Bíblia diz que não havia local para eles na estrebaria, lá no hotel. Não era falta do dinheiro, não. Dinheiro eles tinham, não tinha, era vaga lá na hotelaria. E Jesus vai nascer ali, naquele contexto, embaixo lá de uma certa residência, no estábulo. Ele nasce naquele contexto ali, humilde. Humilde, queridos. E os convidados dele foram esses pastores aí. Homens simples, do campo. Haviam milhares de homens ali bem-sucedidos, ricos naquela cidade, mas foram escolhidos aqueles pastores para visitá-lo. Simples, queridos. Por quê, França? Porque Deus se agrada de um coração humilde. Deus se agrada de um coração quebrantado, queridos.
é isso. Mas tu está me dizendo que não existe pessoas que são bens, que possuem bens, que são bem-sucedidos? Sim, existem. E muitos, existem muitos aí. Achar eles é que é difícil, mas existem sim, muitos. Mas naquele contexto ali, Jesus veio nessa forma, para que nós pudéssemos aprender um pouco com ele o que é humildade. Esses dias nós estávamos até conversando aí de um camarada que faleceu, que ele praticava muito esses atos de bondade, e ele se vestia de humilde aí, de mendigo, e dormia nas ruas para poder ajudar os mendigos. Nós estamos nos aproximando, querido, dessa festa aí, ó, da celebração desse pequeno garoto que se tornou o maior homem da humanidade. Ele é o aniversariante, ele é o dono da festa. Existem umas pessoas que dizem: ah, França, mas não se comemora mais o Natal. Tu não comemora. Eu continuo comemorando, porque o Senhor disse: celebrem e alegrai-vos, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Isso é maravilhoso, queridos. Pode ser que para algumas pessoas o sentido do Natal foi embora, e a gente só pode orar por essas pessoas para que eles reavivem novamente esse sentido do Natal. O Natal é uma das festas mais maravilhosas que tem no mundo cristão. É onde nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus. É um tempo de paz, um tempo de perdão. Ainda que você possa dizer: pastor, mas o Natal me lembra de muitas coisas que aconteceram tristes na minha vida. Mas as lembranças já passaram, elas não existem mais. Passou. Não existe mais aquilo ali. Passou. O que nós temos que viver é o hoje. O amanhã, ele também não existe também, porque ele ainda não chegou. Então, se nós vamos viver é o agora, queridos. E como cristãos, nós jamais devemos parar de anunciar essa festa tão maravilhosa. E vão aparecer algumas outras pessoas que vão dizer: mas França, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nasceu em tal dia. Eu não quero saber o dia. O dia para mim não tem nenhuma importância. O importante é que o Senhor nasceu. E o nosso calendário já mudou várias vezes. Era juliano, dominicano, ninguém sabe mais nem qual tá, queridos. E todas as vezes que entra um governante e quer mudar alguma coisa, ele muda e acabou-se. Então o dia para mim não tem a menor importância se foi em abril, em maio, em junho, em outubro. Eu lá quero saber, comemora-se em dezembro. Enquanto não me provarem o contrário, a gente está comemorando em dezembro mesmo. E é assim que funciona, queridos. É assim que funciona. Nós não podemos deixar de anunciar o nascimento desse Deus maravilhoso. E esse Natal, ele acontece nas nossas vidas também, todas as vezes que uma pessoa, ela se chega para Cristo, aquilo ali foi um nascimento na vida dele. Tem pessoas que você vai perguntar: quando é o Natal? Ele diz: pastor, o meu Natal foi no dia que Cristo nasceu no meu coração. Maravilha, queridos. Nasceu Jesus no coração de uma pessoa, de um homem, de um caído. Esses dias eu estava ouvindo o testemunho de um pastor no sul do Brasil. Ele estava dormindo, ele disse que se acordou incomodado e ele teve uma revelação de Deus. Disse: vai à igreja orar. E ele, chegando na igreja, encontrou a igreja com as portas arrebentadas. E ele era um ex-policial. E ele olhou no fundo da igreja, o camarada ia correndo. E era um camarada que frequentava a igreja, um negão muito esquisito.
E esse cara saiu correndo atrás desse negão, o negão pulou um muro e ele correu atrás e foi uma correria muito grande. Ele pega, não pega, pega, não pega, até que ele conseguiu segurar o negão. E os dois caíram lá. E ele disse que sentiu muita vontade de bater no negão, e quando ele ia dando uns murros no negão, ele ouviu a voz de novo: pera, calma. Esse amor que eu te ensinei aí, foi isso que eu ensinei para ti. Quer dizer que tu ama lá na igreja, mas aqui tu quer esmurrar o negão. E o negão fechou o olho ali, disse: pastor, o senhor desistiu de me bater? Ele disse: cara, o Senhor mandou eu não te bater mais. E esse negão começou a chorar lá do lado dele, os dois juntos chorando. Ele chorava para um lado, o negão chorou para o outro. E nisso passou um irmão para ir para o trabalho, olhou o pastor lá de madrugada, do lado do negão chorando. Ele disse: rapaz, será que até o pastor já está na droga também? Está nessa onda? E aí o pastor teve que explicar toda aquela situação. E aí Deus disse para ele: escuta, quanto tempo tu visitou esse negão aí que tem contigo? Não, o negão ia na igreja, o negão usava uns brincão grandes, esquisito, cara. Um negócio no nariz, o negão era muito esquisito. Diz: quanto tempo tu visitou esse negão? Tu sabe como é que vive esse negão? Sabe como é que vive como é que vive lá? Como é que é o dia a dia desse negão aí? Já fez alguma visita na casa dele? E aí ele começou a dar vários pensamentos, passar vários pensamentos na cabeça, e começou a conversar com o negão foi falar da vida dele, e disse que a vida dele era uma vida muito dura, muito sofrida. Ele tinha vindo de uma família onde o pai tinha sido assassinado com 5 anos, a mãe era alcoólatra, e ele era da rua e tal, e ali eles começaram a trocar ideia, e aí ele foi conhecer verdadeiramente a vida do negão. Se tornaram amigos, e ele sabia que o negão precisava de ajuda. Ele ajudou esse camarada, levou esse camarada para o centro de recuperação. Esse camarada voltou umas 2 ou 3 vezes, ele teve que levar. Ele teve muito trabalho com esse negão, passou 1 ano na luta com esse negão. E Deus, ele vai chegar no ouvido desse pastor de novo e vai dizer: olha, é assim que funciona. Precisa conhecer a turma que está aí. Todos os dias eu estou nascendo no coração desse povo aí. Precisa conhecer eles. Precisa ouvir esse povo. Precisa entender mais sobre esse pessoal. Então, queridos, essa voz que os anjos ouviram, e que depois eles conversaram entre si e disseram: vamos até Belém e vejamos aquilo que Deus tem nos dado a conhecer. A gente precisa praticar todos os dias da nossa vida. A gente precisa aprender a ter um ouvido aguçado para ouvir aquilo que o Senhor tem falado conosco. Pastor, Deus não tem falado comigo. Tem falado com você sim. Nós aqui no dia a dia, na correria, no imediatismo, a gente não tem parado para dar ouvidos a Deus. Mas você ouve todos os dias milhares de vozes na tua cabeça. São muitas vozes que vão entrando no ouvido, saindo do outro lado. Às vezes elas ficam aqui dentro zanzando, uma entra, outra sai, e você fica meio perdido, igual um grilo no meio de uma cidade. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, queridos. E não tem essa de que Deus não fala comigo, Ele só fala com fulano de tal, que aquele é mais ungido, ou fala só com o profeta, ou fala não sei. Deus fala com aquele coração quebrantado, queridos. Deus fala com aquele coração humilde. É com Ele que Deus está falando.
A gente só precisa ser sensível à voz do Senhor e perguntar: Senhor, o que é mesmo que o Senhor está falando comigo? Aprender a ouvir a voz do Senhor, queridos. Conta-se que o índio, ele saiu de uma aldeia e veio para a cidade. E ele estava no centro da cidade, aquela correria tremenda. Gente correndo para um lado para o outro, ônibus buzinando, guarda pitando. Uma correria tremenda. E o índio olhou para o colega dele da cidade e disse: tem um grilo cantando por aqui. O cara disse: para com isso, rapaz. Essa barulheira toda, tu vem falar em grilo. Porque o ouvido do índio, queridos, ele estava afiado, ele foi condicionado a ouvir o grito do grilo. E ele reconheceu, mesmo no meio daquela multidão de gente, ele reconheceu o grito do grilo. E ele foi procurar, e o grilo estava realmente lá próximo de um banco na parada de ônibus. Ele encontrou um grilozinho no meio de uma grande multidão, de uma barulheira tremenda. Ele vai e ele encontra ali o grilo. Sabe o que é isso, queridos? Ouvido condicionado a ouvir alguma coisa que ele tinha intimidade. Na floresta o índio tinha intimidade com o grilo. E ele veio reconhecer o grito de um grilo numa cidade grande, queridos. Nós precisamos também, queridos, aprender a reconhecer a voz de Deus. Quando Deus fala ao teu coração, aprender a reconhecer e a ouvir a voz do Senhor e saber o que o Senhor quer que você faça. Ocorre que muitas vezes a voz do Senhor entra na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, e você acha que foi apenas um pressentimento. Eu acho que não foi comigo, não. Josué, ele foi sensível à voz do Senhor. Samuel foi sensível à voz do Senhor. O Senhor chama Samuel, e Samuel não duvida de nada e diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Os pastores ouviram a voz do anjo e disse: vamos lá. Se o anjo nos convidou para essa festa, vamos estar lá presente. Isaías, quando o anjo fala com Isaías, Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, queridos, precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Precisamos aprender a identificar a voz do Senhor. E como é que nós identificamos a voz do Senhor? Quando nós temos intimidade com o Senhor. Quando você tem intimidade com o Senhor. Porque vão aparecer vozes que não são do Senhor. Vão aparecer outras vozes que não são do Senhor. E você tem que ter sensibilidade para discernir o que é a voz do Senhor e o que não é a voz do Senhor. A Bíblia diz que Satanás, ele tem poder para fazer fogo descer do céu, e se possível até os escolhidos eles poderiam ser enganados. Satanás tem poder para se transformar num anjo de luz e enganar, se possível, até os escolhidos. Por isso nós precisamos ter essa sensibilidade de aprender a identificar, a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Sabe, queridos, e muitas vezes nós não buscamos o principal, nós buscamos o secundário. Buscamos coisas que não vão nos edificar. Esquecemos de buscar aquilo de mais importante,
esse dom tão maravilhoso que é o dom do discernimento de espírito. Muitas vezes nós não buscamos, ficamos muito alheios. Mas quando você começa a se interessar, começa a buscar, a pedir, a Bíblia diz lá em Tiago, peça que o Senhor dá a todos sem questionar. Começa a pedir, Senhor, me dá esse dom, meu Deus, eu quero esse dom. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero poder participar contigo e partilhar com um irmão meu das bênçãos que o Senhor tem anunciado para mim. Assim como o Senhor anunciou para aqueles pastores lá no deserto, lá no campo, lá nas montanhas, talvez no frio, eu não sei como estava aquela situação, mas Senhor, eu também estou aqui. Eu quero aprender a ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero aprender a identificar a tua voz, Senhor. Quando você começa a pedir e clamar, o Senhor te entrega esses dons sem questionar. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos aí há anos na igreja. Anos na igreja. E ouvindo vozes que passaram longe da voz do Senhor. Passaram muito longe da voz do Senhor. E Deus não tinha nada a ver com aquilo. E muitos irmãos ainda davam glória a Deus e achavam que aquilo vinha do Senhor, e Deus passou muito longe daquilo ali. Nós somos a igreja do Senhor. Precisamos aprender a discernir essas palavras, essas vozes. Precisamos aprender a discernir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. E esse é um tempo, queridos, um tempo de ação de graças, um tempo de reflexão, um tempo onde você pode dar uma pensada, onde há 2000 anos atrás, um bebê, ele veio ao mundo e veio mostrar para o homem que ele é capaz de viver no nosso meio, sem ganância, sem ambição, sem luxúria, sem egoísmo. Ele é capaz de viver no meio de nós, sem nenhum problema. Ele é capaz de viver no meio de nós e viveu durante 33 anos. Ele sofreu, foi um homem de dores, de luta, de sofrimento. Foi acusado, foi espancado até a morte. E a Bíblia diz que foi morte de cruz, queridos. Sofreu muito. E a Bíblia diz que nada ele pecou. Na cruz, ele ora ao Pai com aquele coração quebrantado, não era com o coração enraivado. Na cruz ele não orou com raiva, irado, porque o povo tinha crucificado ele. Não. Ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm a mínima noção do que eles estão fazendo. Será que nós hoje, ao perdoar uma pessoa, a gente oraria dessa maneira? Será que a gente pensaria dessa forma hoje? Ou você já estava preparado assim para detonar o indivíduo nas suas orações? Porque tem cara que ele sofreu mesmo, ele passou por um perrengue muito grande na mão de uma outra pessoa que era considerado um irmão na fé. Tem pessoas que passaram por uma luta muito grande, ele sofreu tanto que a oração dele é para que Deus dê uma exterminada naquele indivíduo.
Mas, queridos, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então não adianta você orar dessa maneira, porque está orando em vão, está se prejudicando, está tomando um copo de veneno achando que vai matar o outro. Não adianta. E outra coisa, queridos, Deus não se presta a esse serviço de estar atendendo a oração de um cara irado, não. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Ele vai resolver essa parada. E a nós compete o quê? Orar pelo nosso próximo lá, pelo nosso irmão, pelo nosso inimigo, pelo amigo, pelo inimigo. Compete nós orarmos por ele. A vida de Jó mudou quando ele passou a orar pelos seus amigos que estavam ali acusando ele. Na sua oração, Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Na montanha o Senhor vai orar e dizer: perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, ó Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem maltratado, ofendido, machucado. Porque ele sabia, queridos, que perdão é condição para a salvação. E Jesus vai dizer: porque se vós não perdoardes o teu próximo, nem o Pai que está no céu pode perdoar vós. Porque o problema está no coração de vocês. Precisa haver perdão, liberação de perdão. A França, mas não dá para me voltar lá e perdoar aquele indivíduo, não, jamais. Não tem condições, o que aquela pessoa fez, não dá para haver perdão ali, eu ir lá e abraçá-lo, Jesus não está falando isso. Você não tem que abraçar nada, você tem que perdoar. Você não tem que conviver, você tem que perdoar. Você tem que liberar o perdão que está te matando, que está te sufocando, que está fazendo o teu ar sumir. E esse ar só vai voltar quando você começar a perdoar. E perdão, ele tem que jorrar do coração. Perdoar mesmo. Cara, não tem ninguém para perdoar. Será? Paulo vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, mergulhe dentro de si, analise. Davi diz: Senhor, veja se há em mim algo mal e tira, Deus. Tira de mim. Então ora a Deus, queridos, e pede a Ele: Senhor, é um tempo de reflexão, Senhor. E eu quero, meu Deus, eu quero visitar aquilo que o Senhor tem me dado a conhecer. Então, traz essa lembrança aí. O que está faltando para me liberar esse perdão? Eu preciso liberar esse perdão. Eu preciso tirar esse fardo, esse morto de cima das minhas costas, para que eu possa respirar tranquilo. E o resto é com o Senhor. A gente precisa, queridos, fazer esse exame de consciência. Paulo diz: porque na verdade muitos dormem e outros estão doentes, porque comem e bebem indignamente da ceia do Senhor, participam da ceia do Senhor, participam dessa comida maravilhosa do Senhor indignamente. Nós precisamos mergulhar, queridos, profundamente, e clamar a Deus por um coração quebrantado, um coração humilde, para que nós venhamos a transpor montes, transpor rios. Precisamos pedir para que Deus tire de nós
todo espírito de agonia, de tribulação, e que venhamos a receber esse Cristo vivo nas nossas vidas, não um Cristo morto, pregado numa cruz, não, é um Cristo vivo que reina soberanamente em nossas vidas, que usa o nosso corpo como um tabernáculo, que vive em nós, e o Cristo que vive em nós, Ele possa viver nos outros também, que possamos aprender a passar essa imagem do Senhor através de nós, que nós possamos aprender a contagiar outras pessoas a ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer sobre nós a sua luz e nos dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.